Um dia o tentador veio pra me atacar, mas o meu bom Jesus estava pronto para me livrar. Glória, aleluia, eu te dou. Glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Pois Cristo olhou para mim, estendeu-me a tua mão e me disse: filho querido, venha receber perdão. Glória, aleluia, eu te dou. Glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Louvarei, a ti louvarei, Jesus, a ti louvarei, porque tu és rei na glória e na terra também tu és rei. Louvarei, a ti louvarei, Jesus, a ti louvarei, porque tu és rei na glória e na terra também tu és rei. Glória, aleluia, eu te dou. Glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor.
Hoje vamos falar sobre algumas manifestações através de sonhos, que falar das experiências de José, de Daniel, e também contar um pouco das nossas experiências ao longo desta caminhada. Primeiro nós não vamos fazer leitura do texto, mas vamos citar onde está relatada, está registrado as experiências de alguns servos. Por exemplo, José, filho de Jacó e de Daniel. Inclusive, este louvor que eu acabei de entoar agora, alguns anos passados, foi através de um sonho que eu escrevi esta letra. Então, Gênesis 41, José interpreta ali o sonho de Faraó, uma experiência daquele servo que era um servo temente a Deus, e Deus visitava ele, presenteava com o dom de discernimento desta manifestação que vem a algumas pessoas em sonho, através e visões também. Nós vamos encontrar uma no livro de Daniel. Então, e também quero contar dois sonhos que agora, um foi para amanhecer hoje e outro, se eu não me engano, de segunda para terça, que foi o primeiro. E então teve a interpretação. Nós sabemos muito bem que o Faraó teve aquele sonho que perturbou a sua cabeça, e ali via aquela espiga magra engolindo as espigas gordas, as vacas magras engolindo as vacas gordas, e Daniel foi tirado da prisão para poder interpretar esse sonho daquele rei lá do Egito. E depois nós vamos para Daniel, capítulo 4. Então Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Falava daquela árvore frondosa que aparava ali vários pássaros que se alimentavam daquela árvore. E também foi um sonho que perturbou aquele rei, e Daniel foi usado para interpretar esse sonho de Nabucodonosor. E depois, no capítulo 5, está a interpretação de uma visão. Nós deparamos no capítulo 5 que Belsazar, rei da Babilônia, ele ali se apossa dos instrumentos que foi retirado do templo e leva ali para fazer um banquete, para servir bebida, aquelas mulheres, aqueles homens, tudo sem temor a Deus, e eles todo ali elevado em bebidas. E de repente ele vê ali na caiadura da parede aquela mão escrevendo ali algumas palavras, e ele chama todos os seus assistentes feiticeiros que tinha no palácio, e ninguém deles puderam dar a interpretação daqueles escritos, daquela visão. E Daniel, quando chega, ele inclusive oferece presentes de ouro e tal, e Daniel chega e fala: não precisa me dar vestido, não precisa me dar ouro nem nada, porque esta interpretação é o Deus Criador dos céus e da terra quem me dá, quem me fornece isto.
porque eu de mim mesmo não seria capaz. Então ali ele engrandece o nome de Deus e dá a interpretação daquela visão, daquelas escritas na caiadura da parede. E o quarto foi a minha experiência com esse louvor, que alguns tempos atrás, alguns anos, cerca de mais de 20 anos atrás, eu sonho e tinha alguns indivíduos atacando uma comunidade inteira, matando gente. E de repente eu peço socorro a Deus e pude eliminar aquele adversário que estava matando gente e ninguém sabia quem, como surgiria aquelas mortes, e era o próprio adversário naquele sonho que exterminava várias vidas. Então, através deste sonho, no outro dia de manhã, eu escrevo esta letra que acabei de louvar agora com ela, que diz o seguinte: um dia o tentador veio para me atacar, mas o meu bom Jesus estava pronto para me livrar. Glórias e aleluias eu te dou, glórias, aleluia eu te dou, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Salvador. Cristo olhou para mim, estendeu-me a tua mão e me disse: filho querido, venha receber perdão. Louvarei a ti, louvarei, Jesus, a ti louvarei, porque tu és rei na glória e na terra também tu és rei. Então, saiu esta letra através deste sonho que eu tive, e pôde sair esta letra de honra e louvor a Deus. E agora, de segunda para terça desta semana, tive um sonho um pouco estranho, que geralmente a gente sonha quando é sonho, coisa, e a gente nunca mais lembra deles, nem lembrou se sonhou. Mas esse sonho eu sonhava com uma nascente de água, águas muito limpas, e ali logo naquelas primeiras correntes de água bem clara, havia alguns peixes pequenos, saudáveis, e nadando naquelas águas límpidas, com alegria. A gente vê o peixe quando está nadando, ele exala ao ver uma alegria. E de acordo que aquelas águas iam se acrescentando, elas iriam se contaminando. E os peixes iam crescendo e se adaptando àquelas impurezas daquelas águas. Inclusive, eu tive conversando com a minha irmã, ela me perguntou se eu tive discernimento deste sonho. Falei assim: olha, creio que sim, porque as águas, geralmente, ela ilustra a palavra que nós estamos vivendo. Então, eu entendo como as mensagens que está sendo divulgada nesses dias, porque a mensagem nasceu de uma fonte limpa, de uma fonte de águas puras, cristalinas, e para dar vida espiritual que o homem perde através do pecado. E de acordo com o passar do tempo, aquelas águas vão aumentando. Inclusive, eu vejo o número denominacional aumentando na face da terra, com muitas impurezas. E os peixes que falam da vida do homem, eles vêm se adaptando a estas águas não limpas, essas águas contaminadas, que são palavras de heresias, com dogmas no meio, razão do homem, o achômetro do homem. Então, essas águas que acabam até numa profundidade bem equivalente, mas contaminadas,
E os peixes, que é um ser que vive na água, que também é tipo de vidas humanas, eles vão se adaptando isto e parece que não estão sentindo nada, mas na realidade eles estão todos contaminados com aquelas águas impuras, aquelas águas sujas. E o outro foi de amanhecer, nessa madrugada para amanhecer hoje, eu sonhava que começou o sonho de uma maneira um tanto estranha, porque existiam homens, mulheres muito grandes, e esses homens e estas mulheres voavam conduzindo animais. Era boi, cachorro, gato, tudo quanto era tipo de animais, e eles voavam com a facilidade, carregando aqueles animais, e aquilo causou uma estranheza para todo mundo que estava presenciando aquilo. E logo depois, quando eu volto para casa, chego em casa, estava chegando um bom grupo de pessoas que queriam ouvir da palavra de Deus. Então eu fui ali, troquei a roupa, peguei a Bíblia, e já tinha bastante gente esperando, e de repente entra um elemento que congregamos junto alguns anos atrás, cerca dos anos 90, acho que foi o final de 80 com início de 90, por nome Ismael Tomás. E aquele indivíduo, nós tivemos muitos atritos dentro daquela congregação, porque eu já contei aqui algumas vezes, e ele queria se meter na criação dos meus filhos, na administração da minha casa, e eu não aceitei aquilo. E aquele indivíduo virou um grande inimigo, um perseguidor na minha caminhada, a ponto de me fazer algumas ameaças. E de repente, quando eu estava chegando naquela mesa onde estava a Bíblia, foi entrando esse senhor, esse cidadão, por nome Ismael Tomás, e quando ele viu que era eu que estava pregando, ele veio com uma certa alegria, apertou as minhas mãos e falou que precisava muito falar comigo pelo grande dano que ele sofreu pelas perseguições e as injustiças que ele tinha cometido comigo. Como ele foi injusto, ele queria contar quanto custou aquilo para a sua vida. E neste último detalhe, eu acordei. O que eu entendi deste sonho? Aqueles seres tipo gente, muito grandes, voando, carregando animais, eu calculo como, eu entendi como um pensamento que aqueles que estão congregando hoje em busca de coisas materiais, porque aqueles indivíduos, eles conduziam animais, carne. Então eles não estão vivendo uma vida espiritual, e o próprio Filho de Deus, ele falou que nos últimos dias aconteceria muitas coisas. E estas coisas estranhas, voando, carregando animais, eu vejo como um povo que está pensando que busca de coisas materiais vai conduzir aos céus. E não vai, porque de acordo com que eles voavam, eles perdiam vários animais que conduziam. E aquele povo querendo ouvir da palavra, eu vejo como um povo sedento, que não está encontrando uma palavra da verdade, aquilo que
que veio como doutrina do Filho de Deus, doutrina dos apóstolos, ele está sendo alterado nesse dia, inclusive misturando coisas materiais. Então, eu entendi isto. E a parte do tal que veio apertar minhas mãos, eu vejo como uma condição que aquele que quiser salvar a tua alma, quando ele cometeu injustiça, ele precisa se consertar. Porque se não houver este conserto, vai ser muito difícil. Igual a mensagem de anteontem, falando sobre ofertas e Santa Ceia. Na oferta, eu lembro muito bem que na mensagem de anteontem que postei, o próprio Jesus falou que quem fosse fazer uma oferta e lembrasse que tivesse mal com alguém, ele deixasse a tua oferta e fosse primeiro e consertasse com aquela pessoa que ele agiu mal, e aí então ele poderia fazer as tuas ofertas. Da mesma forma, a Santa Ceia, para a pessoa estar se examinando a si mesmo, para que aqueles elementos não causassem danos espirituais na tua vida. Porque quando participa desses elementos indignamente, há muitos que adoecem, muitos que dormem. Quer dizer, dormem e não estão vendo as profecias, está sendo cumprida. O próprio Filho de Deus anunciando a tua volta para o arrebatamento da igreja. E então eu vi neste sonho de ontem para hoje um alerta nesse sentido. Então, se erramos com alguém, vamos procurar o mais rápido possível fazer um conserto com aquela pessoa. E fazendo assim, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, e com isto continua nossa santificação para habitar com aquele que é santo. Então, eu tenho entendido isso, não vou prolongar muito esta palavra, porque até para ganhar tempo eu só citei os textos onde tem essas narrativas de José, no capítulo 41, ali fala da interpretação do sonho de José, interpretação do sonho de Faraó. E Daniel é aquele que esqueceu do sonho que teve, mas perturbava. Ele pôde dar aquela interpretação, e depois para o outro rei, Belsazar, também sob uma visão. Por que eu fiz questão de anunciar, de falar sonhos e visão? Porque nos dons espirituais ele tem o mesmo sentido, é o dom de ciência. E porque ele é composto de sonhos, revelações e visões. Então, aqui Daniel ele tem a grande dádiva de Deus de saber interpretar estas manifestações. E às vezes alguma coisa passa por despercebido por nós e nós não conseguimos saber qual era a vontade de Deus sobre aquilo que Ele está nos mostrando. E eu quero encerrar glorificando a Deus por este privilégio, por este benefício, por esta maravilha de sermos usados através do Espírito Santo para nos revelar coisas, muitas das vezes complexas para o nosso entendimento carnal, mas quando tem a iluminação do Espírito Santo, tudo vem às claras. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela grandeza da Sua santidade, pelo grande benefício de nos fazer entender mistérios, e com isto queremos Te adorar, no nome do Senhor Jesus. Amém.